Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme, mais consistente e, acima de tudo, compatível com aquilo que estamos adquirindo dos ensinamentos dos Espíritos. Hoje vamos fazer o estudo das perguntas 861 e 862 do capítulo Lei de Liberdade, capítulo 10º do livro 3º, tá? Que nos fala das leis morais. Lembrando, nossos irmãos, que nós estamos fazendo o estudo a partir da tradução de Evandro Neto Bezerra, de 2007, do Livro dos Espíritos. Por que fazemos uso disto? Por causa de uma coisa: o vocabulário em que foi vertida esta obra foi, digamos assim, um vocabulário mais fácil para que possamos transmitir a informação para os nossos irmãos. O trabalho de Guilherme Ribeiro continua sendo um clássico, principalmente por causa da exatidão da tradução do idioma francês para o português. Mas os idiomas são dinâmicos. E essa tradução, hoje, digamos assim, ela se reveste de um vocabulário muito rebuscado para o nosso trabalho. E então nós escolhemos essa tradução porque é mais fácil de compreender. Temos em nossa companhia hoje Angélica Lopes. Oi, que façamos do estudo a ferramenta que alavancará o nosso progresso. Detalhe muito importante, viu? Angélica Lopes de cabelos mais curtos, viu? Cada dia mais lindinha. Mudei o visual. Hã? Mudei o visual. Mas, você sabe de uma coisa? Não tem jeito. Eu adoro a turma que trabalha comigo. São todas muito lindinhas, viu? Todas são muito lindinhas. Então, gente, vamos fazer a pergunta 861 para que a nossa Angélica possa fazer a resposta, e depois eu vou fazer o estudo da pergunta 862. Ao escolher sua existência, o homem que comete um homicídio já sabia que se tornaria assassino? Bom, segundo os espíritos, a resposta que eles nos dão é a seguinte: não. Escolhendo uma vida de luta, sabe que terá a oportunidade de matar um de seus semelhantes, mas ignora se o fará, visto caber quase sempre a ele, antes de cometer o crime, a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, deveria cometer um assassínio, é porque o espírito estaria predestinado a isso. Sabei, portanto, que ninguém é predestinado ao crime e todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Ademais, sempre confundis duas coisas muito diferentes: os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral.
Se por vezes a fatalidade é apenas com relação aos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. Em relação a tais atos, portanto, nunca há fatalidade. E aqui a gente tem que entender uma coisa. Não existe, né, fatalidade propriamente dita. A única que existe, nós sabemos muito bem, é a morte. Sabemos que estamos aqui em curto espaço de tempo encarnados. Então, a morte é certa. A gente vem para a nossa reparação, aprendizado, crescimento, ajudar no crescimento do ambiente, né, do próprio planeta, e retornamos à nossa pátria-mãe. E com relação à nossa estada, todos os nossos atos são escolhidos por nós, são vivenciados. Não existe programação para o mal. A gente não vem com uma programação para praticar o mal. Isso seria ilógico, já que a lei é de progresso, é de amor, é de justiça. Como que a gente vem predestinado a fazer o mal? Isso não acontece. O que acontece é o cumprimento da lei de causa e efeito, ação e reação. Toda vez que nos colocamos em erro ou em desacordo com as leis, temos que revê-las para um cumprimento mais correto. Então, há possibilidades, mas estas podem ser executadas ou não. Nosso livre-arbítrio vai determinar. Logo, nós não temos destino a executar um ato ruim que nos prejudique ou que venha prejudicar o nosso próximo. Então, é muito importante que a gente tenha essa certeza. Não existe na programação reencarnatória a ação do mal. A ação do mal vai depender das nossas escolhas e da forma como nós nos posicionamos diante dos acontecimentos das nossas vidas, diante das provas que pedimos, que programamos para passar, para aprender, para crescer e para fazer crescer. É interessante essa observação. Tanto eu quanto a Angélica trabalhamos lidando com saúde. E nós vemos o sofrimento que muitas pessoas passam. E realmente isso nos torna, assim, às vezes, meio entristecidos e tal. Às vezes impotente, né, diante das situações. Uma sensação de impotência, realmente, diante das situações. Mas aí nós nos lembramos de uma fala de um mentor espiritual para o autor do livro Memórias de um Suicida. Quando ele fica compungido diante de um companheiro dele, que foi habitante do Vale dos Suicidas, e que retornou meio assim, ele resolveu voltar compulsoriamente, e voltou numa condição extremamente precária, sem família, com defeitos físicos graves nos membros superiores, com uma deficiência respiratória intensíssima, e ele foi abandonado pela mãe na hora do parto, porque a mãe viu que a criança nasceu com defeito, não quis nem saber, e ele foi perfilhado por uma pessoa que era faxineira do local onde ele nasceu. E aí vê-se depois, o próprio mentor diz, olha, preste atenção, ele continua sendo um tutelado da Legião dos Servos de Maria, que é o grupo que atende aos suicidas lusófonos no plano espiritual. Ou seja,
todos aqueles que falam português são recolhidos por esta instituição, que não é simplesmente uma mera instituição, é uma verdadeira cidade espiritual voltada para o atendimento e a terapêutica aos suicidas. Gente, eu imagino o quanto esse pessoal não deve estar tendo trabalho agora, do jeito como as coisas estão acontecendo à nossa volta. Mas é aquele período de transição em que diz Emmanuel, é o último estertorar do mal antes do reino do primado do bem se estabelecer na Terra. Então, percebe-se nitidamente uma coisa: os mais sofredores, os mais comprometidos, estão sempre com uma determinada assistência espiritual, para que não venham a cometer maiores desatinos, porque se expuseram a estas situações exatamente para ver se conseguiriam triunfar de suas provas e dificuldades. Eu falei a respeito de sofrimento, mas nós vemos muitas pessoas que sofrem duplamente e triplamente por conta da revolta diante das situações de enfermidade, não é fato? Exato. Porque a Angélica é fonoaudióloga, ela lida com pessoas que entram em afasia por diversas enfermidades. Eu lido com pacientes neuropatas crônicos. Também trabalho com os neuropatas, com essa coisa da Alzheimer, que deixa a pessoa completamente debilitada, perde a função da deglutição. Cara, é muito triste mesmo. Mas é exatamente o que nós vemos, é apenas um lado da questão, que é o lado material. O lado material. Ontem, inclusive, eu estava conversando com uma das minhas pacientes, que ela, a mãe, estava conversando com a mãe, né? E ela adquiriu uma patologia consequente a um tratamento de saúde e que lesionou o cérebro. E esse sofrimento que acometeu a família, para nós, do ponto de vista material, do que a gente está vivendo agora, é um sofrimento. Mas para quem está passando a nível de espírito, de teste, de prova, é uma vitória quando conseguir ultrapassar, vencendo cada obstáculo. E a gente tem que ter justamente essa ideia. Qual o nosso papel? O que nós estamos fazendo aqui? Inclusive, a segunda questão deve abordar um pouquinho mais esse tema. Não vou dar spoiler, não. Tudo bem. Então, gente, para dar sequência, vamos fazê-lo depois da nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. E aí há uma pergunta 862 que Kardec formula assim: há pessoas que nunca obtêm sucesso em coisa alguma e que parecem perseguidas por um mau gênio em todas as suas ações. Não se pode chamar a isso fatalidade? E aí, a resposta formulada pelos espíritos é bastante interessante a gente refletir. É fatalidade se assim quiseres chamá-la, mas que decorre do gênero da existência escolhida. E aí vamos dissecar a resposta lentamente. Imaginemos um indivíduo que nasce dentro de um ambiente extremamente violento, tá? Aonde existe uma enorme permissividade e aonde ele está exposto a muitas tentações. Os dias atuais são reflexo disso. No entanto, nós vemos a pessoa manter uma atitude correta,
uma atitude digna, apesar de toda situação adversa. Nós temos um exemplo, um amigo nosso, contemporâneo nosso, que hoje ele trabalha em área de televisão. Ele fez jornalismo, foi trabalhar com televisão e hoje continua trabalhando com televisão. É interessante que ele veio de uma região extremamente violenta, extremamente cruel, com uma família completamente dividida, mas ele manteve-se fiel aos propósitos abraçados. Não propósitos abraçados religiosos, não. Propósito abraçado de manter uma vida digna. E ele alavancou a família toda. Ele estudou, ele se graduou, ele obteve um espaço de trabalho, ele conseguiu estimular a família a que cada elemento da família se procurasse alavancar a própria vida para melhorar, não materialmente, mas para melhorar espiritualmente. Irmãos dele que eram alcoólatras deixaram a bebida. Irmãos dele que tinham problema de drogadição deixaram a drogadição. E quando a mãe dele desencarnou, eu me lembro que pouco antes de desencarnar ela falou diante de mim, da minha mulher e dele: pois é, graças a Deus eu tive esse filho, porque ele trouxe a turma toda para o bom caminho. Isso foi 2 dias antes de desencarnar. Então, não é à toa que a pessoa vem em uma determinada condição. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Não creias, no entanto, que essa fatalidade seja absoluta. Resulta muitas vezes do caminho falso que tomaram. Também é esta questão também. Há pessoas que tropeçam na vida porque fizeram escolhas insensatas. Tá? Resulta muitas vezes do caminho falso que tomaram em desacordo com as suas inteligências e aptidões. Quem pretende atravessar um rio a nado sem saber nadar tem grande probabilidade de se afogar. Isso é um fato. Dá-se a mesma coisa com a maioria dos acontecimentos da vida. Se o homem só se dispusesse à realização de coisas compatíveis com as suas faculdades, triunfaria quase sempre. O amor próprio e a ambição fazem com que ele se perca, desviando-o do caminho que lhe é próprio e levando-o a considerar a vocação o simples desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa, mas em vez de admitir o erro, prefere acusar a sua estrela. Aquele que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mas que se fez mau poeta, morre de fome. Haveria lugar para todos se cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Bom, nesse caso aqui a gente tem que ver, cada um tem o seu talento a desenvolver. E quando você colocou nossas escolhas, muitas das vezes a gente vem com uma programação de desenvolver uma aptidão, e esta aptidão está programada com a nossa inteligência, com a nossa dedicação e pelo prazer de executar a tarefa. Envolvido, às vezes, pela ganância, pelo o desejo de poder e de posse, a gente acaba desviando do nosso objetivo central e adquirindo o quê? Perdendo a felicidade. Nós temos que pensar, por que as coisas não estão dando certo? Será que eu fiz a escolha de acordo com o que eu sei, o que é compatível comigo, o que é a minha essência de trabalho? O seu exemplo, as pessoas, no caso do seu amigo, que veio numa família, ele veio com uma missão de resgatar e de dar exemplo e de promover
uma saúde, né, naquela família, uma saúde social. E ele poderia, sim, pelas questões ambientais, se envolver e se encaminhar para o delito. E assim não fez. Por quê? Porque ele perseverou no seu livre-arbítrio. Então, ele perseverou na sua consciência, no compromisso assumido com a evolução. E isso, às vezes, a gente considera que é culpa do acaso, é culpa eu tenho uma estrela, eu não sou protegido. Não é assim. É porque, às vezes, as nossas escolhas realmente nos encaminham para decepções, entende? Para resultados não agradáveis. É interessante, eu tenho um amigo que trabalha comigo, ele é motorista do trabalho que eu faço, e ele, quando observa determinadas situações, diz assim: pois é, depois o pessoal diz que filho de pobre não tem sorte. E eu sei que ele vem de uma origem muito humilde, continua vivendo numa condição muito humilde. É um homem de 75 anos que ainda trabalha porque ele sabe que a aposentadoria dele não vai garantir a ele as necessidades que ele tem. Ele precisa acompanhar a mãe dele, que tem 95 anos, é sequelada de derrame, e tem necessidades especiais. Então, ele, a esposa e a filha ajudam a cuidar da mãe e tal. Então, nós percebemos nitidamente o seguinte: por que ele está com esse encargo sobre os ombros? Por que com 75 anos não consegue parar de trabalhar para poder suprir a mãe de suas necessidades mínimas básicas? Simplesmente porque é o encargo que lhe foi colocado nos ombros. Mas, graças a Deus, ele descobriu em sua aptidão que ele é um motorista, um excelente motorista, faz um trabalho bem feito. Imaginemos se ele resolvesse ser compositor de samba, por exemplo. Pois é. Hein? Pois é. Imaginemos se ele resolvesse ser, como está dito aqui, um poeta. Então, nós vemos nitidamente que existe espaço para o trabalho de todos. Não obstante, esse espaço para o trabalho de todos, lógico, há muito maior necessidade de motoristas do que de poetas. Então, o talento para a poesia abençoa uma determinada faixa da população que é muito menor do que a dos profissionais que vão lidar com o transporte. Só que tem um detalhe: o bom motorista pode salvar vidas. Dirigindo uma ambulância, dirigindo um veículo que transporta uma equipe de saúde para atender um paciente dentro de casa, transportando medicamentos, ele faz tudo isso. Então, ele está devidamente colocado no espaço que lhe cabe. E é interessante, ele hoje tem um encargo de trabalho que é voluntário com relação à questão da drogadição e da dependência química ao álcool. Ele está sendo útil, e essa postura de ser útil o faz feliz e o faz pleno. Então, eu acho que na busca da plenitude, nós temos que ter sempre na mente o autoconhecimento. Você tem que conhecer quais são as suas características, suas tendências e os seus talentos. O que você gosta realmente de fazer? Você buscando realizar o que você gosta de fazer, você vai se sentir feliz e realizado. É aquilo que se diz, é um fato. Perguntemos a nós mesmos o que Deus deseja que eu faça. Reflitamos a respeito, que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo
esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, na apresentação de Aloísio Guigino. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos no seu capítulo 18, que trata dos muitos chamados e poucos escolhidos. Um capítulo muito importante, que demanda muito estudo para que nós possamos entender bem as mensagens de Jesus a respeito deste assunto. Nós já estudamos nos programas anteriores aquela parábola do festim das bodas, e hoje nós vamos estudar uma outra citação de Jesus muito importante, que é a história da porta estreita. É uma recomendação muito importante que ele deixou para nós. E para fazer esse trabalho está aqui comigo, como sempre, a Marta Batista, todos nós sendo suportados pelo Pablo na técnica, nos ajudando ali para que o programa tenha um bom desempenho técnico. O pessoal pode não entender, né, dizendo que estamos sendo suportados. Sim. Né, nós estamos, né, com o suporte do nosso querido Pablo. Um apoio tecnológico aqui do nosso amigo. Mas, Marta, vamos lá então estudar o que é a tal porta estreita. Isso, vamos lá. Então, é o item 3, né, desse capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, e nós vamos perceber que essa sequência, né, logo em seguida do primeiro item, que trata da parábola do banquete das núpcias, quando Jesus nos diz que ele enviou o emissário para convidar, e logicamente o emissário dele. Então, ele utiliza a figura do Senhor, mas, na realidade, a gente sabe que o convite é feito por Jesus. E os seus emissários chegam através das mensagens, do conhecimento da doutrina espírita e do Evangelho que chegam até nós. E, logicamente, a gente percebe que, na parábola, ele explica que nós recusamos, tanto da primeira como da segunda vez. E essa recusa é justamente aceitar as orientações do Cristo e nós recusarmos. Então, quer entrar pela porta estreita? Não, eu não quero, ela é muito difícil de entrar. É isso. É não aceitar o convite de Jesus para seguirmos as suas orientações e, logicamente, termos uma conduta diferenciada de amor, de fraternidade, de perdão, de misericórdia, enfim. Então, visto isso, vamos ver, Kardec utiliza duas citações bíblicas e depois ele vem com os seus comentários. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. O caminho que a ela conduz é espaçoso, e existem muitos que entram por ela. Como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que a ela conduz, e como são poucos os que o encontram. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Então, aqui a gente vai verificando que é o convite
que é feito e nós nos recusamos. Por quê? Nós queremos as facilidades e queremos também manter aquilo que julgamos bom, correto e ideal, mesmo sendo totalmente equivocado, nós queremos manter essas escolhas e gostos. É essa a questão. Então, nós queremos nos conduzir por essa e passar por essa porta larga, que não dá trabalho. É espaçosa, né? E nós queremos continuar seguindo por esse caminho. Mas chega um ponto que pela dor e pelo próprio tempo, que é lógico, existe um limite, né? Não existe um número determinado de reencarnações. Mas para cada etapa existem, logicamente, limites temporários que nós desconhecemos, que só cabe a Deus e a Jesus saber. E dessa forma, o tempo, quando nós ultrapassamos todos os limites da possibilidade de errar, é evidente que existe algum momento que nós entramos naquele sistema da lei de causa e efeito. De tanto você errar, você precisa, né, porque você está fazendo um estrago. Ao longo do tempo, quando você erra, você está fazendo um estrago ao teu derredor. E aí, lógico, você entra na lei de causa e efeito, e aí, pelo tempo e pela dor, você é obrigado a parar, constatar que aquela porta que você tem escolhido não é a correta, esse caminho não vai te levar a lugar bom, a não ser a perda do tempo e a dor que você vai ter em função dos erros produzidos. E ele segue aqui dizendo: tendo alguém feito a Jesus esta pergunta, Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhes respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não o conseguirão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre a porta para nós, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos em tua presença, e nos ensinaste em nossas praças públicas. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Haverá então pranto e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus. É que vós ficais fora dele. E muitos virão do Oriente e do Ocidente, e do setentrião, norte, e do meio-dia, sul, e terão lugar no banquete do reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Isso está em Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. Então a gente observa que ele retoma a ideia das núpcias, da festa de núpcias. Então o que nós percebemos? Que a porta estreita é o caminho correto dos ensinamentos do Cristo, concordantes com as leis divinas, que nos conduzirão a quê? A esse banquete. A esse banquete que ele falou e que nós estudamos na semana passada. Então, o que nós precisamos observar é de que maneira já sabemos que existe um caminho errado e um caminho correto. O caminho errado é fácil, espaçoso, né? Você não tem que fazer esforço nenhum, você mantém todos os teus gostos, você mantém toda aquela postura equivocada, mas no final, quando você pensa que vai chegar no lugar ideal que você está buscando, você chega no lugar errado. E ali você tem o quê? Dor, perda de tempo, tristezas, desilusões. Ora, então a gente precisa agora não só
entender a diferença entre a porta estreita e a larga e saber como chegar nessa porta estreita, que é a verdadeira porta ou o verdadeiro caminho que nos conduzirão a esse banquete. Transpor essa porta vai nos garantir entrar no banquete, que nós sabemos que é justamente chegar naquele estágio de pureza, de alegria, de plenitude e de felicidade. Então vamos ver o que Kardec nos diz agora. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e porque é maior o número dos que frequentam o caminho do mal. A porta da salvação é estreita, porque o homem que quer atravessá-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências, e poucos são os que a isso se submetem. É o que nós falamos, né? A pessoa não quer abrir mão de todos aqueles comportamentos, escolhas que julgava excelentes, mas que na realidade são completamente equivocados. E aí começar o esforço, arregaçar mangas, depois que você constata isso, para começar a se trabalhar e deixar de lado aquelas posturas. No início é sempre mais difícil, é sempre mais complicado, mas ao ponto que você comece a fazer o esforço intenso em se despojar daquelas atitudes, daquelas posturas, vai ficando cada vez mais fácil. E cada vez você percebe que aquilo que te agradava, que era aquele teu gosto imperativo, aquilo você começa a ver que não me agrada tanto, não é mais aquilo que eu desejava. Isso acontece com tantas coisas em relação a nós, quando nós abraçamos o convite de Jesus e começamos a segui-lo, usando as suas orientações como um norte na nossa vida. Então, coisas que a gente adorava e que agora aquilo não faz a menor falta. E o interessante da doutrina é que não é porque alguém disse que aquilo não é bom e você não deveria fazer. É através dos ensinamentos do Cristo, que são todos ensinamentos baseados em razão, em amor, em perdão, em complacência, em misericórdia, em indulgência, é que você mesmo conclui que aquilo não é bom para você. Não é mesmo, Antônio? Marta, veja bem, na nossa cabeça hoje, se estão diante de nós duas portas. Uma porta larga, um caminho largo, aparentemente bom, tranquilo, e que eu posso passar carregando todas as minhas tralhas, meus baús, sacola, mochila, tudo que eu quero levar, eu posso levar ali. Levo tudo ali. Eu não dou nem conta de imaginar o custo que é para mim manter aquelas coisas, porque aquelas coisas que eu gosto de manter, no fundo, me tem um custo, um sacrifício, demanda alguma coisa. Mas elas me atraem tanto que eu, aparentemente, não ligo muito, porque eu estou, às vezes, me ralando para conquistar aquelas coisas. Porque aquelas coisas estão tão na minha mente como boas que eu não quero abrir mão. Então, essa porta está aqui. Aí tem uma porta do lado pela qual não consigo passar carregando essas tralhas. Eu falo, como eu posso viver sem essas coisas? Não tem como viver sem essas coisas. Então, a escolha óbvia de qualquer um, Marta, é a porta larga. Sim. Então, a porta larga. Só tem uma maneira de você, ao chegar na hora da decisão, escolher a estreita. É você receber uma informação do que vai acontecer no fim das duas portas, que a gente não sabe. Estou vendo o caminho. Então, não sei o que vai acontecer lá. Mas, se vem alguém de lá, alguém que já percorreu, alguém que já viu, e que fica com pena de ver as pessoas eventualmente escolher o caminho errado, vem aqui e fala, olha, eu já passei por isso. Estou dizendo a vocês que é melhor ir pela estreita. Ah, mas ele é muito ruim, eu não consigo carregar nada. Ele fala, deixa isso aí. Isso lá no futuro, você vai ver que essa porta vai te levar a uma felicidade maravilhosa, na qual você não vai precisar dessas coisas, você vai sentir um outro tipo de felicidade. Agora, essa porta larga, você vai levar essas tralhas, elas vão te conduzir para um lugar ruim, choro, ranger de dentes. Marta,
como é que eu vou acreditar nessa pessoa? Ele está me dizendo isso. Só tem uma maneira, eu ter fé. Claro. Eu confiar que esse sujeito está querendo o meu bem. Quem não veio aqui mentir, não inventou moda. Então, se eu confio, não, peraí, eu vou confiar nele. Vai que essa tralha toda aqui, e pior, e com essas tralhas eu tenho que ficar tomando conta que tem um monte de gente de olho querendo tomar minhas tralhas. Ali, se eu me livrar dessas tralhas, tô puro, não tenho nada, já é um alívio, porque não vai ter ninguém querendo me pegar, me matar, me roubar, porque eu não tenho nada. Então, aparentemente ele está certo, porque eu vou ficar mais tranquilo. E à medida que você vai aceitando, você vai vendo que aquelas coisas não estão fazendo falta. Você está conseguindo viver bem, mais feliz, sem aquelas coisas. Por quê? Você não está pagando o ônus, o custo de manter aquelas coisas. Sim. O custo da inveja dos outros, da cobiça dos outros, o custo de comprar, o custo de manter, porque os ladrões roubam, as traças corroem, o ferrugem consome. Tudo isso é um custo que a gente não percebe. Então ele veio aqui e deu essas informações. Agora, para aceitar, para acreditar, tem que ter fé. É igual naquele negócio do trapézio, né? O cara se lança para o outro confiando que o outro vai pegar na mão. Claro. Você confia no seu parceiro. E aí que é a grande dificuldade nossa. A gente confia, mas será que Jesus está certo? Pô, deixa eu fazer só uma vezinha mais aqui a minha tralha e vão levando nesse banho-maria. Mas vai chegar um dia, como ele diz, vai chegar o dia da separação dos bodes e das ovelhas. Claro, é o tempo perdido. Aí vocês vão ver do lado de lá, Abraão, Jacó, Isaac e os profetas todos no reino de Deus, e vocês aí fora, no choro, no pranto e no ranger de dentes. Aí não vem me chamar. Que eu vou dizer, não, mas se eu pregava em praça pública, pois é, eu preguei, você deu atenção. Então eu não te conheço. Volta lá, começa de novo. Aí larga as tralhas aí dessa porta larga, volta tudinho para pegar a porta estreita. Foi o que o filho pródigo fez. Exatamente. Então é importante que a gente perceba a necessidade de adquirirmos ou ampliarmos a nossa fé. E essa fé no futuro que vai nos trazer essa fé robusta e que vai te dizer, não, olha, confia, porque essa é a dica correta. Posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Exatamente. É a felicidade. É o que a porta estreita oferece. Oferece, exatamente. Então ele diz, né, que, seguindo aqui, essa questão dos esforços para atravessar a porta estreita, que é a porta da salvação, segundo Kardec aqui, ele diz que o homem deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. E poucos são os que a isso se submetem. É o complemento da máxima, há muitos chamados e poucos os escolhidos. Quer dizer, porque a gente percebe que os escolhidos, né, demandam uma escolha, e essa escolha é feita por nós mesmos. É a escolha que nós fazemos de justamente ter a decisão, tomar a decisão de entrar no caminho correto. Por quê? Porque já foi dito que aquele outro caminho vai te trazer sofrimento, vai te trazer choro e ranger de dentes. E o que vai, como o Tony nos falou, o que vai te levar a essa certeza é justamente a fé no futuro, que vai te dar a certeza de que realmente aqueles que estão voltando de lá, que já ultrapassaram a porta e viram que aquele é o melhor caminho, eles realmente estão dando a dica correta. E que, se nós não seguirmos, quem vai sofrer somos nós. Além de perder tempo. Perder encarnações com sofrimento e falta de aprendizado que vai nos levar a momentos dificílimos. E ele segue, Kardec segue. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque sendo a Terra um mundo de expiações, nela existe o domínio do mal. Quando ela se transformar, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, portanto, devem ser entendidas em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se esse tivesse que ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente destinado a imensa maioria das suas criaturas à perdição. Suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus
é todo justiça e todo bondade. Então é evidente que nós temos que saber, e os espíritas sabem, porque conhecem a escala dos mundos, e sabem que os mundos e as suas humanidades referentes, elas estão num processo, numa jornada, num caminho de crescimento, de evolução, e que isso não vai ser eterno. Então esse estágio, né, da humanidade terrestre, que, como ainda num mundo de expiações e de provas, é desconhecedor de todas essas sábias palavras, é lógico que, e faz o mal, por isso ele faz o mal, porque há predominância nesse estágio, é que ele, então, não percebe a beleza e a felicidade dessa porta estreita. Que você faz um pouco de sacrifício, mas o sacrifício vai diminuindo a cada dia, à medida que você dá um passinho em direção ao progresso. Então, saber que nós estamos nesse estágio, mas que esse estágio vai ser alterado e que nós não vamos nos manter eternamente assim, e que a Terra não terá uma humanidade constantemente e eternamente voltada para o mal, nós percebemos que em algum momento essa porta estreita vai se alargar. Mas ela vai se alargar porque todos estarão caminhando no bem, porque essa humanidade terrestre, que até então estava no estágio de expiações e de provas, progrediu, entendeu que precisa praticar o bem, porque essa é a lei divina que se estabelece no universo, e então fazendo o bem, caminhando nessa trilha do bem, lógico que essa humanidade vai ser muito melhor, e vai sendo muito melhor, o caminho vai ficando cada vez mais fácil. E Kardec encerra dizendo: mas de que faltas esta humanidade se teria tornado culpada para merecer uma sorte tão triste, no seu presente e no seu futuro, se na sua totalidade ela estivesse relegada à terra? E se a alma não tivesse tido outras existências? Lógico, se não aconteceu, se não houve outras existências, por que essa humanidade estaria sendo culpada e tendo que passar por esse processo de depuração e de crescimento, né? Então é claro que você chega à conclusão que só mesmo através das pluralidade ou das múltiplas existências é que você pode entender, e da anterioridade da alma, da existência da alma. Dessa forma, você entende que você já viveu, já esteve aqui ou em outros orbes muitas vezes, e que é por isso que você, como você ainda não deu o retorno do aprendizado, precisa agora dar esse retorno. Por que essa porta tão estreita que só a poucos é permitido transpor, se a sorte da alma é fixada para sempre após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Só então pode-se compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então é como nós falamos, a nossa fé vai ficando cada vez mais ampliada, mais robusta. Ela vai se dilatando, até que vai chegar um ponto que todos estarão nessa mesma perspectiva, e aí, a cada dia que passar, vai ser a jornada de travessia dessa porta será menos difícil. Porque nós só conseguimos entender bem esses ensinamentos trazidos por esse irmão caridoso, que veio aqui nos mostrar, nos ensinar o caminho, como ele disse, eu sou o caminho, porque eu já vi, eu venci o mundo, eu já vi isso, creio em mim, eu vi. Nós só vamos aceitar essa proposição difícil que ele está nos trazendo se aceitarmos a reencarnação. Claro. Então, a reencarnação dá sentido
as informações do Cristo. Sem a reencarnação, muitas vezes isso fica sem sentido. E como dizia o Jung, o sentido dá as coisas, nos dá força para todas as coisas. Nos faz suportar todas as coisas. O sentido. Quando não tem sentido, fica complicado para nós até aceitarmos uma informação preciosa como essa. Nós rejeitamos, que não é possível. Agora que eu estou com 73 anos que eu aprendo isso, então eu passei a vida toda aqui juntando tralha, me apegando a essas tralhas. Como é que eu vou largar isso de uma hora para outra? E por que eu consegui juntar, o outro não conseguiu juntar tralha nenhuma? Então ele tem mais sorte que eu, que não tem nem a tentação das tralhas, que tem alguma coisa errada. A reencarnação dá sentido, faz você entender esses conceitos novos. Então, aceitar a reencarnação não é uma questão mística, não é uma questão, é uma questão de você facilitar o seu entendimento. Se isso faz bem para você, ótimo. Se não faz bem, continue com a sua crença antiga. Tudo bem. Depois nós vamos ver quem é que tem garrafas vazias para vender. É verdade. Bom, então acho que por hoje encerramos. Por hoje terminamos aí com a ajudinha do nosso amigo Pablo, como sempre. Nós vamos encerrar aqui, Marta, desejando aos nossos amigos que fiquem em paz, com a paz do Cristo e deem sentido às coisas com a crença da reencarnação. Sem dúvida. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.